Estamos chegando a mais uma das grandes festas do povo judeu, a festa de Sukkot, mais conhecido também como Festa das Cabanas. Por que esse nome, Festa das Cabanas? Porque nessa semana da festa de Sukkot, a gente literalmente sai da nossa casa e a gente vai habitar por 7 dias dentro de uma cabana, a gente vai fazer as refeições, a gente vai descansar, a gente vai relaxar, até receber os amigos. O ideal é que isso seja feito dentro da nossa cabana, da nossa suká. A pergunta é, por que a gente por uma semana tem que morar nessa cabana, nessa suká? Então o Talmud, ele traz duas opiniões. De acordo com uma opinião do Talmud, a gente tem que ficar por uma semana em Sukkot para lembrar que o povo judeu, quando saiu do Egito, eles também literalmente habitaram em cabanas. Então a gente revive o que o povo judeu viveu na saída do Egito e por uma semana a gente também sai do conforto da nossa casa e vai morar numa cabana. Tem uma outra opinião do Talmud que fala que é para lembrar das Ananei Kavod, as nuvens de glória que protegeram o povo judeu quando a gente saiu do Egito completamente desprotegido diante dos perigos do deserto. Deus, para demonstrar o grande amor que ele tinha pelo povo judeu, ele protegeu a gente por todos os lados, também por cima, por baixo, com nuvens. Essas nuvens protegem contra os perigos, protegem contra o sol. Então, a gente, para reviver esse grande milagre, por 7 dias também a gente mora em cabanas, e essas cabanas elas representam as Ananei Kavod, essas nuvens de amor que Deus ele protegeu o povo judeu. Mas, se a gente parar para refletir, vai surgir uma enorme pergunta. A gente saiu do Egito no mês de Nissan e a gente está comemorando Sukkot 6 meses depois da saída do Egito. Por que a gente não comemora a festa de Sukkot em Nissan, que é a data que a gente saiu do Egito e que Deus começou a proteger a gente com essas Ananei Kavod? Por que a gente está esperando 6 meses para poder lembrar dessas Ananei Kavod que protegeram a gente quando a gente saiu do Egito? Explica o Gaon Mivilna uma resposta incrível. Quando a gente saiu do Egito, Deus ele protegeu a gente com as Ananei Kavod, ele quis demonstrar o quanto o povo judeu é querido. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, esse povo querido de Deus, a gente acabou pagando o bem com o mal. O povo judeu fez o terrível bezerro de ouro, e isso foi considerado por Deus um erro muito grave. Deus chegou até a pensar na possibilidade de destruir o povo judeu, e as nuvens elas foram embora. O povo judeu ficou desprotegido, como se Deus abandonou o povo judeu depois do povo judeu ter abandonado Deus e feito um bezerro de ouro. Então Moshe, ele rezou, ele implorou para Deus pelo perdão, ele subiu novamente no Har Sinai, ele ficou 40 dias rezando pelo povo judeu, até que Deus falou: eu vou perdoar, você desce, eu vou te escrever novas tábuas, porque Moshe tinha quebrado as tábuas anteriores, e depois de 40 dias, Moshe recebendo de novo a Torá, foi o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Finalmente nós fomos perdoados por Deus. Alguns dias depois de Yom Kippur, veio o comando de Deus para a gente construir o Mishkan, para a gente construir o templo móvel, e o templo móvel vai ser a moradia de Deus junto com a gente. Então aqui, nesse momento, as nuvens elas voltaram. Significa que Sukkot não é para lembrar as primeiras nuvens, Sukkot vem para lembrar as segundas nuvens. Mas isso desperta ainda um outro questionamento. Por que Sukkot tem que ser as segundas nuvens e não as primeiras nuvens? Então os nossos sábios explicam uma explicação que a gente tem que pegar para a nossa vida. Deus, ele ama mais uma pessoa quando ele fez um erro e se arrependeu do que a pessoa antes do erro. As primeiras nuvens representam antes do erro do povo judeu. E as segundas nuvens representam depois do erro e depois do arrependimento, da tchuvá que o povo judeu fez em relação ao bezerro de ouro. Quando um ser humano ele pisa na bola com o outro, ele faz uma coisa errada, mesmo quando ele perdoa a outra pessoa, ele não ama a pessoa no mesmo nível, sempre fica alguma mágoa.
Com Deus é justamente o contrário. Assim fala o livro Tomer Dvorah, que quando uma pessoa faz uma coisa errada, mas se arrepende de todo o coração e ele quer voltar para perto de Deus, então Deus agora ama essa pessoa num nível maior do que ele amava antes do erro. Então isso Deus quis deixar bem claro quando ele colocou a Zananei Kavod da segunda vez como a festa de Sukkot e não a Zananei Kavod de antes do erro. Conta uma história de um rapaz israelense que ele estava no exército, era um rapaz muito afastado de Torá e Mitzvot, e esse rapaz, ele escutou que o Shabat no Kotel é um Shabat muito bonito. E ele decidiu que ele quer ver como que é o Shabat. E realmente muitas pessoas cantando, dançando, e ele não sabia nem abrir o Sidur, ele não entendia a alegria das pessoas, ele começou a chorar. Um rabino viu ele chorando, foi tentar consolar ele, convidou ele para passar o jantar de Shabat na casa dele. O rapaz aceitou e ele chegou lá, ele ficou maravilhado, ele viu as crianças na mesa cantando, contando sobre a Parashat Shavua e todo mundo numa harmonia muito grande. E ele falou para o rabino, olha, eu queria isso para minha vida, mas agora é difícil, eu estou no meio do exército. O rabino virou para ele e falou, não se preocupa, Deus sabe o quanto é difícil a gente mudar a nossa vida, então vamos fazer uma coisa, pega uma mitzvah, mas pega essa mitzvah com amor, e você não vai largar ela de jeito nenhum. O rapaz não sabia que mitzvah que ele pode fazer, o rabino falou, vou te dar uma mitzvah fácil. Toda vez que você for vestir o sapato, você veste primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, amarra o pé esquerdo e depois amarra o pé direito. Essa vai ser a sua mitzvah. O rapaz, todo dia, ele fazia isso com amor, com carinho, ele quer fazer essa mitzvah, até que certo dia chegou o general de madrugada, os soldados, eles escutaram um alarme tocando, eles têm poucos instantes para estarem prontos, vestidos, para o general olhar todos os soldados que eles estavam lá no pátio. Esse soldado, ele acordou tão assustado que ele se trocou correndo e ele esqueceu de vestir o sapato na ordem correta. Quando ele está lá no pátio esperando, ele lembra que ele colocou o sapato errado. Se ele tirasse o sapato naquele momento, com certeza ele ia receber uma bronca muito grande. Então ele teve uma ideia e ele tentou fugir, voltar para o alojamento dele e ele trocou o sapato, colocou da maneira correta e tentou voltar depois para a fila sem que ninguém percebesse, mas infelizmente pegaram ele, ele recebeu uma bronca muito grande, o general falou que era um ato de descaramento muito grande o que ele fez e ele foi punido com 1 semana na prisão do quartel. Esse rapaz, ele estava lá pensando por que Deus fez isso com ele, por que Deus castigou ele se ele quis tentar guardar a única mitzvah que ele recebeu com todo o coração dele. Na manhã seguinte, ele escuta uma barulheira, pessoas correndo, ele vê que aconteceu alguma coisa e ele pergunta o que foi e informam para ele que, infelizmente, durante um treinamento militar, 2 helicópteros israelenses se chocaram e muitos soldados tinham morrido naquele acidente. E aquele rapaz, ele descobriu que a equipe onde ele deveria estar é a equipe que acabou morrendo no acidente. Deus salvou a vida dele pela única mitzvah que ele fez com todo o coração. Quando a gente faz tchuvá, quando a gente conserta os nossos erros, Deus ama a gente num nível maior do que ele amava até mesmo antes da gente fazer uma coisa errada. Essa lição a gente tem que pegar para a vida, depois de Rosh Hashanah, depois de Yom Kippur, que a gente se esforçou tanto para se limpar, vem Sukkot, que Deus está demonstrando o quanto Ele ama a gente depois da nossa tchuvá, para a gente começar o ano com mitzvot, para a gente começar o ano com muita alegria e que essa alegria ela se propague para o nosso ano inteiro. Chag Sameach!